traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, e ainda assim se tornou o homem mais poderoso do Egito, logo abaixo do faraó. Essa é a impressionante e inspiradora história de José, uma jornada que nos mostra como a fé e a integridade podem transformar as maiores adversidades em triunfo. Fique comigo até o final para descobrir como ele passou de escravo a governador. A história de José começa com um presente e um sonho. Ele era o filho preferido de seu pai, Jacó, que lhe deu uma túnica única e colorida, um símbolo claro de seu amor e favor especial. Essa preferência, no entanto, acendeu uma chama perigosa no coração de seus 10 irmãos mais velhos. A inveja. Para piorar a situação, José, ainda jovem, teve sonhos proféticos. Neles, via feixes de trigo e até o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. Quando ele ingenuamente contou esses sonhos à sua família, o ciúme de seus irmãos se transformou em um ódio profundo. Eles não suportavam a ideia de um dia terem que se submeter ao irmão mais novo. A semente da traição estava plantada, e logo ela germinaria de forma terrível. Um dia, enquanto os irmãos pastoreavam o rebanho, longe de casa, Jacó enviou José para ver como eles estavam. Vendo-o se aproximar de longe, os irmãos viram a oportunidade perfeita para se livrarem dele. Lá vem o sonhador, disseram com desprezo. O plano inicial era terrível, mas por sugestão de um dos irmãos, decidiram não sujar as mãos com seu sangue. Em vez disso, o agarraram, arrancaram sua túnica colorida e o jogaram em uma cisterna vazia, um poço seco no meio do deserto. Pouco tempo depois, viram uma caravana de mercadores ismaelitas a caminho do Egito. Num ato de crueldade e ganância, eles tiraram José do poço e o venderam como escravo por 20 moedas de prata. Para encobrir seu crime, mancharam a túnica de José com o sangue de um animal e a levaram ao pai, que, desolado, acreditou que seu filho amado havia sido morto por uma fera. Enquanto Jacó chorava a perda de seu filho, José era levado acorrentado para uma terra estranha, rumo a um futuro incerto e sombrio. Chegando ao Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial de alto escalão, o capitão da guarda do faraó. Mesmo na condição humilhante de escravo, José não se deixou abater. Ele trabalhou com diligência, honestidade e excelência em tudo o que fazia. Sua competência era tão evidente que Deus o abençoava. E tudo o que ele tocava prosperava. Potifar percebeu isso e logo depositou total confiança em José, colocando-o como administrador de toda a sua casa e de seus bens. José tinha tudo sob seu controle. No entanto, sua integridade e boa aparência chamaram a atenção indesejada da esposa de Potifar. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo. Mas José se mantinha firme, recusando-se a trair a confiança de seu senhor e a pecar contra Deus. Um dia, ela o agarrou por sua roupa, insistindo. Em sua fuga para manter sua honra, José deixou seu manto para trás. Furiosa com a rejeição, ela usou a peça de roupa como prova e o acusou falsamente de ter tentado atacá-la. Quando Potifar ouviu a mentira, sua fúria foi implacável. Sem questionar, ele mandou prender José. E assim, por ser fiel e fazer o que era certo, José foi lançado, injustamente, na prisão. Na escuridão da masmorra, o futuro de José parecia ainda mais sem esperança. Mas mesmo ali, sua fé não vacilou e seu caráter brilhou. Logo, o carcereiro-chefe notou a integridade e a capacidade de José, e assim como na casa de Potifar, ele foi encarregado de administrar os outros prisioneiros. Aconteceu que 2 servos importantes do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, também foram presos. Certa noite, ambos tiveram sonhos perturbadores e acordaram angustiados. Vendo a aflição deles, José se ofereceu para ajudar, dizendo que as interpretações pertencem a Deus. Para o copeiro, José revelou que em 3 dias ele seria restaurado ao seu posto. Para o padeiro,
A notícia foi sombria. Em 3 dias, ele seria executado. E tudo aconteceu exatamente como José havia previsto. Ao copeiro, José fez um único pedido: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e me tire deste lugar. Mas infelizmente, uma vez livre, o copeiro se esqueceu completamente de José, que permaneceu na prisão por mais 2 longos anos, esperando por uma justiça que parecia nunca chegar. Após esses 2 anos de esquecimento, o próprio Faraó, o homem mais poderoso do mundo, teve 2 sonhos enigmáticos, que o deixaram profundamente perturbado. Ele sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e depois com 7 espigas de grão, cheias sendo devoradas por 7 espigas mirradas. Ele convocou todos os sábios e magos do Egito, mas ninguém conseguiu decifrar o significado. Foi então que o copirochefe se lembrou-se do jovem hebreu na prisão que havia interpretado seu sonho com precisão absoluta. Imediatamente José foi tirado da masmorra, barbeado e vestido com roupas limpas, para ser levado à presença do Faraó, diante do soberano. Com humildade José disse: não está em mim o poder de responder, mas Deus dará a Faraó uma resposta de paz. Ele então interpretou os sonhos. As 7 vacas e espigas boas representavam 7 anos de fartura, sem precedentes, em todo o Egito, que seriam seguidos por 7 anos de uma fome tão severa que faria a abundância ser esquecida. José não apenas interpretou, mas também aconselhou o Faraó a nomear um homem sábio para administrar o armazenamento de grãos durante os anos de fartura, para que a nação pudesse sobreviver à fome. Impressionado com a sabedoria divina que emanava de José, o Faraó não teve dúvidas. Ele declarou que não havia ninguém tão sábio quanto José em todo o Egito. Naquele momento, o prisioneiro esquecido foi elevado à posição de governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. Com o anel do Faraó em seu dedo, um colar de ouro no pescoço e vestido em linho fino, José assumiu o comando. Durante os 7 anos de abundância, ele viajou por todo o Egito, supervisionando a coleta e o armazenamento de grãos em quantidades tão vastas que eram incontáveis. Então, como previsto, a fome chegou, e não apenas no Egito, mas em todas as terras ao redor. Enquanto outros povos passavam necessidade, o Egito tinha comida de sobra, graças à prudência e à administração de José. A fome chegou também à terra de Canaã, onde vivia a família de José. Ouvindo dizer que havia grãos no Egito, Jacó enviou seus 10 filhos para comprar alimento. E assim, após mais de 20 anos, os irmãos de José chegaram ao Egito e, sem reconhecerem aquele poderoso governador, se curvaram diante dele com o rosto em terra, cumprindo exatamente os sonhos da sua juventude. José os reconheceu imediatamente. Mas, CTB, ele poderia ter se vingado, mas seu coração era guiado por um propósito maior. Após testar seus corações e ver que eles haviam mudado, José finalmente se revelou, em uma das cenas mais emocionantes da história. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas não se aflijam. Foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. Ele os perdoou completamente e trouxe toda a sua família, incluindo seu pai Jacó, para viverem em segurança e prosperidade no Egito, salvando-os da fome. A jornada de José do Egito é uma das histórias mais poderosas sobre superação, perdão e propósito divino. Ele foi traído, vendido, caluniado e esquecido, mas em nenhum momento perdeu sua fé ou sua integridade. O que seus irmãos planejaram para o mal, Deus usou para um bem imensurável. Salvar não apenas sua família, mas nações inteiras. A vida de José nos ensina que não importa quão profunda seja a cisterna ou quão escura seja a prisão, a fidelidade a Deus e aos nossos princípios pode abrir portas que a traição e a injustiça jamais conseguirão fechar. A dor pode ser transformada em propósito,
e as feridas podem se tornar fontes de cura para outros. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Até a próxima.